Bom dia, aqui é o Edmar. Estou aqui de novo nessa semana, no dia 14 de dezembro, para conversar com vocês sobre astrologia. Essa semana, né, na segunda-feira, começamos aí com eclipse solar. E realmente a pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão preparados? Estão preparados para uma mudança no foco do pensamento? Estão preparados para enxergar o homem como o foco da evolução? Estão preparados para desenvolver todos os atributos, né, humanistas, né, e humanitários? Eu acho que eu tenho muito a dizer, né, sobre isso. O vídeo de hoje eu vou acrescentar vários assuntos e várias nuances diferentes do que eu venho tratando. E talvez eu tenha que fazer 2 vídeos, eu não sei. Se o vídeo for mais longo que 1 hora, talvez eu tenha que fazer 2 vídeos. Eu tenho que separar em 2 vídeos, mas eu queria muito que vocês continuassem aqui comigo, porque realmente agora eu vou começar a incluir assuntos extremamente importantes para esse momento, né, e que vai acrescentar bastante para vocês. Primeiramente, eu queria dizer, né, que eu sou astrólogo, né, tarólogo, autodidata, né, mas esse interesse meu, né, por essas áreas do conhecimento, ela se deu por eu ter entrado numa escola de iniciação, né, estudar teosofia, uma escola brasileira, né, chamada Sociedade Brasileira de Abiose. Então, ali dos 16 aos 22 anos, eu fiz todos os graus, né, dessa escola e entrei para a série interna. Infelizmente, devido a ser arrimo de família, né, e precisar cuidar da minha família, eu não pude, né, por uma questão de agenda, continuar como membro da sociedade. Eu tinha vários, né, como toda associação, você tem alguns compromissos, né, e eu não conseguia cumpri-los. Eu muitas vezes precisava trabalhar fora de estado, da minha cidade natal, e não consegui, né, me manter dentro da sociedade. Mas trago, né, todo o conhecimento, toda a bagagem desse meu período, né, de estudo, como talvez o alicerce, né, da minha vida. É um processo difícil, não é um processo fácil, é necessário muito comprometimento para esse tipo de estudo. Uma coisa que eu queria dizer, né, que desde o começo eu comecei a fazer vídeos e falar de astrologia, mas eu nunca me coloquei como a sociedade, como membro da sociedade, porque realmente hoje eu não faço parte e eu não queria usar essa informação como marketing ou como promoção social. Simplesmente é uma experiência que eu tenho e que realmente é formadora, da minha opinião, do meu conhecimento. Ela, como eu disse, é a alicerce, é a base. Então, muito, muito da minha visão, né, um pouco mais profunda sobre os acontecimentos astrológicos vem desse conhecimento, né, de eu saber, de certa forma, qual é a fonte, né, e qual é a conexão entre essas várias linhas de pensamento. E aí hoje eu acho que essa semana é uma semana especial, uma semana realmente que demonstra toda essa transformação, né, que a gente vem passando. É uma semana de transição, né, ali
entre os valores de Capricórnio para os valores de Aquário. Eu expliquei isso para vocês no vídeo passado, né? De uma forma resumida, quando eu vou em busca do conhecimento em Sagitário, que é um signo regido por Júpiter, depois que eu adquiro esse conhecimento, eu tenho a tendência, né? Eu preciso usar isso de forma prática e objetiva. Então, vem a missão de Aquário, a missão de Capricórnio, né? Depois que eu realizei, né, aquilo que estava ali prometido em Sagitário, eu adquiri uma série de experiências, uma série de resultados, e aí eu me disponho a compartilhar isso, né, em Aquário, né, e compartilhar e apontar um caminho, né, apontar um futuro, né, tanto Capricórnio como Aquário regidos por Saturno, então simboliza, né, eu expliquei para vocês ali que Saturno e Júpiter, eles são dois lados, duas faces, né, da divindade, né, dei um nome que você quiser dar para a divindade, né, Deus sempre se manifesta, né, numa forma, ou uma forma cobradora, né, limitante, né, que te cobra alguma coisa, né, que é o Saturno, ou que te abençoa, né, que te impulsiona, te motiva a ser de buscar algo, uma posição superior, né, que é Júpiter. Então você tem, né, essa busca em Sagitário, você tem um trabalho, né, feito com esse conhecimento em Capricórnio, você tem a divisão disso, né, desse conhecimento em Aquário, para no final ali em Peixes você buscar uma integração, né, com o todo, né, mais ou menos no sentido, né, que as religiões orientais, né, buscam sempre a integração do todo. E nisso, né, essa visão pisciana da integração, eu queria explicar isso de uma forma um pouco melhor. Mas para isso eu preciso explicar, por isso que eu entrei no assunto do colégio iniciático, né? Porque a teosofia em si, ela entende, né, todos os seres especiais como avatares, né? E nisso eu isso é, acho que talvez o principal dogma, né, das principais religiões. Sempre entender a sua religião, né, o seu Deus, a sua nomenclatura, né, porque Deus é um só, mas ou se você chama Deus de Jeová, ou se chama de eterno, se chama de grande, de supremo arquiteto do universo, né, de Zeus, né, ali na mitologia grega, né, de Odin, né, na mitologia nórdica, ou se você chama de Tupã, não importa, né, a divindade, ela é uma só. E dentro disso, né, assim, o pensamento teosófico pensa, né, que como, né, Deus é um só, todos os representantes dele também representam ele, né? Então, e a gente chama esses representantes deles de avatares. Esses avatares, né, eles vêm, né, para trazer um impulso novo para a humanidade, um impulso de transformação, né, para que a humanidade não pare no tempo, né? A humanidade como um todo tem uma tendência muito grande, né, de estagnação. E, né, a gente, esse processo avatárico, ele é de tempos em tempos. E ele meio que segue, né, um movimento dos astros chamado precessão dos equinócios, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês.
Então, vocês veem a Terra, né, inclinada em relação ao seu eixo, inclinada a 23 graus, né? E essa inclinação, ela gera um movimento no sentido contrário, se a gente for pegar como referencial a estrela Polaris, né? Que é uma estrela que está no norte, né? E que, como exemplo, os navegadores usam nos seus cálculos aí quando estão navegando. Ela é uma referência do norte, né? Então, se a gente pega essa inclinação, né, em relação, ela tem sentido contrário do movimento da Terra, do giro da Terra. E essa inclinação, ela leva aproximadamente 2.200 anos, né, para mudar, né, de um signo para o outro, né? Então, esse movimento dos avatares, ele meio que segue esse tempo, né? Esse período. Então, de aproximadamente 2 a 2.200 anos, vem um ser, né, de certa forma, trazendo os homens, fazendo com que os homens prestem atenção na evolução em si, né, olhem para Deus, né, e consiga se comunicar internamente com seu Deus interno e tentar buscar fazer parte da evolução, né? Porque a evolução ela acontece estando os homens conectados com ela ou não, né? Isso aqui eu acho que era uma base, né, para eu começar a falar, tentar explicar de uma forma melhor essa ideia de era de Aquário. Então, aproximadamente há 2.000 anos atrás, né, nasceu, né, o Avatar Cristo, que veio trazendo os valores da Era de Peixes. Infelizmente, né, embora ele tenha ensinado muito à humanidade, mas infelizmente muito da missão dele, né, ele não pôde concluir. Exatamente por causa disso, né, por um problema de conexão, né, da população ali, dos seres humanos com ele, né? E ele veio, de certa forma, né, se a gente pensar no período histórico, ele veio há 2.020 anos atrás, né? Mas a Era de Peixes não começou há 2.020 anos atrás, ela começou muito antes, né? Então teve um período ali dos profetas, né? Que veio, né? Vieram ali falando sobre o Messias, né? O Messias, a palavra Messias significa boa nova ou nova lei, né? Por isso que Jesus falava tanto, né? Ele falava que eu vim para colocar filho contra pai, né? Eu vim para mudar a lei, né? Então ele deixava isso bem claro e ele falava que a lei antiga, a lei nova era diferente, né? Era, né, tudo que ele plantou em relação ao amor, né? O amor universal, que é bem essa característica de Peixes, né? Essa integração, né, com o todo, né, com a humanidade. Então, isso eram os valores que ele trouxe, né, e que ele desenvolveu. Embora, quando, né, ele estava, de certa forma, demonstrando esse amor, né, ele foi travado ali por forças que faziam, né, que fizeram que a humanidade olhasse para trás, né? Eram forças que estavam presas ao pensamento antigo, à estagnação, né? Exatamente por isso que, se você perguntar para um judeu, até hoje ele acha que o Messias não veio, né? Porque na verdade eles não conseguiram se conectar com o Messias, né? Eu falei dos profetas, né? Em determinado momento perguntaram para
para Jesus, né, porque ele falava de uma forma tão profunda, né, com tantos conhecimentos, em determinado momento, perguntaram para Jesus: você é o Elias? Elias era um profeta que tinha nascido ali, vivido há mais ou menos 200 anos antes de Cristo, né? Então, a resposta de Cristo falou: não, o Elias já veio, né? Então, e você vai? É como se ele quisesse dizer: e você está disposto a se conectar com o que eu estou falando, né? Com o que eu sou, né? Porque o Elias já veio, né? O Elias já veio. Então, Elias, de certa forma, era um arauto, né? Um profeta daquela boa nova que Cristo estava trazendo, assim como teve outros também, né? Teve outros profetas. Então, e Cristo sempre deixou bem claro que o movimento que ele trazia era exatamente contrário à lei antiga, né? A lei, qual lei antiga? A lei, né? Ali dos judeus, né? Que tinha aqueles costumes antigos, aquela forma de viver antiga, né? Então, até aquela questão, né? Antigamente, na lei de Moisés, né, se você tivesse um pecado, você podia pegar um cordeiro, né, sacrificar, e aquele cordeiro ia pagar os seus pecados, né? Então, essa era a lei de Moisés. Mas Cristo sempre deixou bem claro que ele trazia uma nova lei, né? Ele trazia um novo modo de ver as coisas, né? Isso era muito forte, era tão forte que fez com que as pessoas ali que tinham pensamento estagnado, né, que não quisessem mudar, né, não quisessem sair do seu modo antigo de viver, se colocassem como resistência a esse movimento e gerassem toda aquela situação, né, que a gente conhece bem o que aconteceu. Isso, né, a gente está falando de 2.200 anos atrás, então a gente pode jogar isso na linha de tempo, então a gente vai ter a era de... A gente imagina que o movimento ele é contrário ao movimento, né? Então quer dizer que a sucessão dos signos se dá no sentido oposto, né? Então a gente tem a era de peixes, teve a era de Áries, então vocês veem aquela fase, né, que tinha ali muitas guerras e muitas disputas, né? Que tem ali até na Bíblia o período dos reis, né? Muito. Depois a era de Touro e assim por diante. E isso é bastante importante para a gente entender o momento agora, que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente pensa em era de Aquário, né? A gente tem que imaginar que ela começou literalmente há mais ou menos 200 anos atrás, com a Revolução Francesa, né? Que era a Revolução Francesa? O que representou, né? Tem tanta importância e significado. A gente veio, né, com a degradação, a gente não aceitou, né, ali os ensinamentos de Cristo, né? E a gente não conseguiu aplicar isso na sociedade. Então, por que a Revolução Francesa é uma coisa tão importante, né? Porque a gente não aceitou, né, todos aqueles ensinamentos de Cristo e a gente desenvolveu uma sociedade totalmente desalinhada, né? Então tinha uma grande massa de pessoas que não tinha acesso nenhum a nenhum conhecimento, a nenhuma educação. A gente tinha ali uma, uma alguns poucos privilegiados, né, que eram da corte, né, que viviam com muitos recursos, né, e não existia nenhuma divisão, nem de conhecimento, nem de bens, nem de recursos. Então, chegou-se um momento, né, que aquela situação ficou insustentável, né, e combinava ali com
um rei e uma rainha que viviam muito voltados para o luxo, né, enquanto a população só tinha miséria. Então, teve a Revolução, né, e essa Revolução ela fez com que, infelizmente, a Revolução aconteceu e foi da pior forma possível, mas antes dessa Revolução acontecer, teve alguns pode pesquisar aí sobre o Conde de Saint-Germain, né, e o Conde de Cagliostro, né, o Conde de Saint-Germain teve toda ali uma negociação para que houvesse, né, uma mudança de pensamento ali da corte, mas ninguém teve essa atitude, né, e culminou na Revolução. A Revolução, né, que é onde surgiu, né, os três ideais aí, de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, a gente pode dizer que essa era de Aquário começou com a Revolução Francesa. A partir disso, várias coisas derivaram disso. Então, a Revolução Industrial, a República, né, a instituição da República, foram lá atrás na história, né, e tentaram achar um método de governo mais adequado, né, e encontrar assim democracia aí na República, né. Então, países aí como Estados Unidos e Brasil, né, tiveram as suas independências, depois a abolição da escravatura, né, tudo isso, né, aconteceu em praticamente 200 anos. Então, a gente teve uma evolução muito grande, né? Se a gente pegar aí 1.800 anos né, de quase nenhuma emancipação, né? A gente desenvolveu o ser humano de uma forma muito rápida, né? Em praticamente 200 anos. E toda a tecnologia, né? E toda a facilidade que a gente tem hoje, toda ela meio que deriva, né, dessa mudança inicial. Então, o que eu quero, que eu tô querendo, onde eu estou querendo chegar? Existe um movimento avatárico, né, acontecendo há um bom tempo, né, e o Brasil tem um papel importantíssimo nesse movimento, né. A Sociedade Brasileira de Biose também tem um papel muito importante nesse movimento. E né, esse movimento ele visa se aproximar dos valores do Avatar, né, da Era de Aquário. O Avatar da Era de Aquário que chama Maitreya Buda. Esse Avatar, né, ele é um ser, ele já existe, né, ele, infelizmente, né, acho que pela nossa própria dificuldade, né, talvez se conectar com os valores, né? Você falou isso assim, a massa, né? Ele apenas nos inspira, né? Infelizmente, acho que se alguém se colocasse no mundo de hoje, né? E se colocasse numa posição nesse tipo de liderança, infelizmente seria mais atacado do que entendido. Então, hoje nós vivemos, né, uma situação onde que existe um avatar, existe um movimento avatárico, existe toda um trabalho, né, uma série de resultados que esse movimento avatárico tem feito, né. Então a gente teve toda aquela luta ali entre comunismo e capitalismo, né? Na verdade, são dois lados de uma mesma moeda, são coisas que estão se conflitando, mas que é tendência, né? Que acham um caminho comum, né? E acho que esse caminho comum
muito se entrega aí na globalização. Então, esse movimento avatárico ele foi muito divulgado, né, e compreendido e explanado, né, por um ser que nasceu em 1883, chamado professor José Henrique de Souza, né, que é o patrono da eubiose, né, tem vários livros sobre várias revelações, né, conhecimentos muito profundos, né. Eu realmente não uso, né, não me coloco como um eubiota, porque realmente eu não quero usar isso como marketing, né? Mas eu falo sobre astrologia tendo como base esses conhecimentos, né? Então, eu quero deixar para vocês dar essa base, né? E dizer que muito da minha base, né? Eu retiro desses conhecimentos. De forma alguma, eu quero me colocar aqui como um usuário do conhecimento, né? Para benefício próprio, né? De forma alguma. Mas é isso que eu queria falar para vocês. O Brasil, né? A América como um todo tem um papel muito grande no futuro da humanidade. Um futuro, né, muito ligado ao valor, né, do ser humano, né, porque uma das coisas que, uma das frases do professor é o seguinte: 3 coisas sempre tem que se, né, três coisas não podem deixar de circular, né? O dinheiro, o sangue e a língua, né? Então, é muito importante, né, que essa mixigenação que ocorreu nas Américas, né, porque existe uma mixigenação, né, da genética, mas existem valores também que se conectam, né, e se fundem, né, acabam formando uma raça, né. Essa raça tem nome, né, chama raça bimânica e raça atabimânica, né? Bimânica vem de bi, né, de duas, e mânica de mente, manas, e atabimânica seria essas duas mentes conectadas, né, com uma terceira mente, né? Isso tem muito de conhecimento de teosofia envolvido nisso. Realmente são muitos detalhes, né? Eu não tenho como falar tudo isso num vídeo só, mas eu só queria que vocês compreendessem isso, compreendessem que o Brasil tem um papel importantíssimo nesse movimento avatárico, tem um importantíssimo no futuro da humanidade, como uma nação exatamente que nasceu dessa mixigenação global, que nasceu desse intercâmbio entre os seres humanos, que tem aí como futuro futuro prometido a integração da humanidade como uma única nação, né? Uma única linha de pensamento, né? E uma outra coisa que eu queria dizer é que quando você estuda teosofia, uma das coisas que é um preceito básico, né, é que você respeita todas as religiões, né? Então, acho que eu devia ter falado isso no início, né, porque muita gente pode se sentir talvez constrangida, não, mas eu sou dessa religião, isso não tem nada a ver comigo, né? Mas a teosofia ela respeita todas as religiões exatamente por entender que todos os representantes de Deus, né, todos os representantes da divindade vieram aqui num trabalho importante, né, de apontar, né, o divino. Primeiro, aponta o divino no cosmos, né, mas depois